Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui para falar um pouquinho dos acontecimentos da última semana que geraram estresse no mercado por toda a turbulência política que a negociação do governo sobre a PEC dos precatórios e o aumento dos benefícios fiscais gerou na semana passada, né? A gente queria fazer uma análise mais desapaixonada, não vou entrar aqui nos dados, que a gente já abordou isso no podcast, né, dos acontecimentos, mas sim tentar mostrar uma visão mais desapaixonada, o que a gente está vendo aqui, de todos os dados, de tudo que a gente está acompanhando, tentar fazer uma leitura da análise da situação, né, da economia brasileira, lá de fora também, e do nosso governo, tá? A gente tem, né, em síntese aí, essas medidas, como estão tendo em outros lugares do mundo, de continuidade dos benefícios, assim como a gente está tendo nos Estados Unidos, a gente está tendo na Europa, a gente está tendo no Brasil também, para a retomada ainda das economias, né, nessa volta que está sendo bem complexa para muita gente, mas a gente tem efetivamente uma economia no mundo inteiro que cresce, lá fora cresce muito forte, muito acima do que a gente vinha crescendo antes da crise do coronavírus, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E o Brasil, a gente vive nessa corrente de comércio, que a gente vê as exportações brasileiras crescendo muito, a gente vê as nossas empresas gerando bons resultados, a gente tem, né, nos ativos brasileiros o que está precificado um cenário de crise muito pior do que na crise do Covid do ano passado e até da crise financeira de 2008, quando o que a gente tem efetivamente nos dados é uma melhora nos fundamentos econômicos tímidos, né? A gente tem uma situação fiscal hoje melhor agora do que tinha no início do ano, apesar desse ruído todo que se gerou, justamente por isso que o governo buscou esse espaço para gastar mais, a melhora gerou essa situação de tentar gastar mais, e a gente tem, né, um crescimento ainda para o ano que vem, tanto para esse ano, recuperando o tombo que a gente teve em 2020, recuperando ainda em 2021 e também crescendo em 2022. Então a gente efetivamente nos dados, a gente não tem um cenário de crise, né? Só que a gente como investidor, a gente segue muito sentimento, a gente como ser humano é muito emocional também, mas em vez de tentar ser emocional, a gente vai tentar trazer aqui, tá tentando uma visão mais racional, né? Que é o que a gente tem que tentar ser quando a gente fala de dinheiro, né? Geralmente a gente vê as pessoas comprando mais dólares quando o dólar sobe, vender ativos, né, de renda variável quando as cotações caem, quando a gente deveria estar fazendo o inverso. Dolarizar os nossos investimentos quando o dólar cai e comprar mais ativos quando os ativos caem e vender quando eles sobem, né? O que a gente sabe que emocionalmente é muito difícil para a gente fazer, né? Tem uma história do Peter Lynch que é bem interessante. Ele foi o maior gestor de ações dos Estados Unidos, que durante 20 anos ele deu uma média de 30% ao ano de retorno, e quando ele foi puxar os clientes dele fazer um estudo, ele viu que 90% dos clientes dele perdeu dinheiro. Eles perderam dinheiro. Então, mostra que esse comportamento, né, de vender quando cai e comprar quando sobe gera no longo prazo uma situação que não é legal. A gente tem que tentar ser racional essa hora, pesar as situações e, na verdade, a gente tem que tentar ser racional. E quando a gente olha para os investidores profissionais, por exemplo, os investidores estrangeiros que vêm profissionalmente investir no Brasil, eles já aportaram mais de 11,5 bilhões de dólares esse ano. Eles estão batendo o recorde de aportes no Brasil nesse mês de outubro, enquanto a pessoa física é quem está saindo, né? A gente viu uma chacoalhada muito grande, mas a gente vê os investidores profissionais, tanto os gestores de fundos quanto os gestores internacionais, investidores estrangeiros, aumentando o aporte no Brasil, que, né, é o que eles estão fazendo, que para a gente da Lotus, a bolsa no Brasil, os ativos no Brasil como um todo ficaram muito baratos. Então, o que a gente está fazendo aqui é mantendo parte da posição que a gente tem no Brasil, e a gente está fazendo também alocações fora, né? Como a gente vem falando isso com vocês, tanto nos fundos multimercados, em bolsas emergentes, também europeias, em dólar, para buscar essa diversificação global, que gera diversificação no portfólio, dilui as estratégias, né? A gente acredita, né, que justifica essa alocação também no Brasil, porque a gente tem uma situação precificada de muito estresse, de crise, que não é efetivamente o que a gente tem hoje. A gente tem uma situação realmente de turbulência fiscal, mas um país que cresce leve, com inflação, juros mais altos, mas ele cresce. A gente está vendo isso nos resultados das empresas. Então a gente está acompanhando tudo de perto, vendo todos esses números, pesando como isso pode se encaixar nos portfólios, vendo isso de perto. E o que, na verdade, o que a gente tem que fazer agora não é sair nesses momentos, né? Não é desesperar, agir com emoção, é tentar ser calculista ali e racional
é hora de fazer aportes, continuar seguindo os nossos planejamentos, aumentar a exposição em alguns ativos que a gente vê que podem gerar oportunidades e fazendo essa diversificação, que muitas vezes, como diz aquele provérbio chinês, né, crise muitas vezes também é oportunidade, e deixando uma lição aqui do Warren Buffett, que é ser paciente, porque o mercado financeiro ele é o local onde os impacientes passam dinheiro para os pacientes, e essa lição do maior investidor de todos os tempos, que a gente gostaria de falar com vocês também. A hora agora é da gente tentar seguir os nossos planejamentos, ser paciente, continuar sendo racional e sabendo fazer as alocações, olhando o que é interessante também, tá bom? Então ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Desejo a todos aí um bom dia, uma boa semana, um grande abraço.